Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 27 de junho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as operações israelenses aqui no sul da faixa de Gaza, particularmente aqui na região do chamado vilarejo sueco, né? Esse conjuntinho de coisas aqui. Israel acabou a limpeza por aqui e várias outras operações foram feitas aqui também. Mas o que teve de novidade foi nessa região aqui, próximo da cidade de Gaza, em Ashueia. Israel fez uma grande operação aqui, meio de surpresa, entrou, provavelmente teve alguma informação de alguma liderança do Hamas aqui e fez uma operação grande nessa região aqui de Ashueia. Teve operações também aqui na Cisjordânia e no norte de Israel, no sul do Líbano, sendo que aqui no norte de Israel o exército israelense está fazendo exercícios, treinamentos militares aqui na região, né? E o pessoal do Líbano está já percebendo o problema, né? Uma apresentadora de televisão lá do Líbano falando que não tem mais governo no Líbano, não tem nada que funcione, o que sobrou foi o Hezbollah no final das contas, né? E agora o Líbano vai pagar o preço por essa confusão toda que está acontecendo lá. Realmente é muito complicado, mas é a verdade. Cada vez mais países acabam pedindo para os seus cidadãos saírem do Líbano o mais rápido possível. Bom, a gente teve uma informação lá em Nova York que um candidato que é ligado aos palestinos, chamado do Esquadrão lá, é um grupo de parlamentares muito ligado a causas árabes, de extrema esquerda, lá nos Estados Unidos, acabou de perder a primária democrata para um candidato que apoia Israel, né? É uma prévia do que vem por aí nas eleições esse ano. Os candidatos que não apoiam Israel abertamente nos Estados Unidos têm uma tendência de perder, com raríssimas exceções de alguns bolsões muito radicais de esquerda. É o problema que o Biden está tendo por lá, né? Ok que tem muito jovem, muito vocal apoiando a Palestina, muito vocalmente apoiando a Palestina, mas na prática Israel ainda é apoiada pela maior parte dos americanos, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Mais Libertário por causa do Peter, Nippon Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vindo aqui na faixa de Gaza, né, continuam as operações israelenses aqui no sul. Uma coisa que chama muita atenção é esse pequeno vilarejo que tem aqui bem no sul, chamado de Vilarejo Sueco. É essa regiãozinha aqui, ó, tá vendo? Que tem um conjunto de casas aqui, bem pequenininho aqui. É essa região aqui. E como você pode ver nesse vídeo, né, feito pelos israelenses, várias dessas casas são usadas pelo Hamas como uma base operacional, né? Então a maior parte dos prédios aqui era ligado ao Hamas justamente por ser um ponto estratégico, né? Muito perto da fronteira com o Egito, perto pelo mar inclusive, o que permitia o contrabando de armas lá do Egito, né? Então vocês podem ver, tem um monte de casas aqui, um monte de prédios que foram identificados como usados pelo Hamas. Vocês podem imaginar pela posição desse vilarejo aqui, que é relativamente tranquilo contornar aqui, seja pelo mar, seja através de túneis, para chegar do lado do Egito e fazer contrabando de armas, né? Bom, isso daqui é o que está hoje o vilarejo ali, vilarejo sueco que eles chamam, né? Israel tirou todas as casas que tinham alguma ligação com o Hamas e o que sobrou foi isso daqui, né? Então dá para ver que a maior parte do vilarejo era controlada pelo Hamas e agora virou uma base de operações do exército israelense ali na região. Lógico, isso não quer dizer que tenha encerrado a participação do Hamas ali na região. Ainda tem, por exemplo, esse ataque aqui que foi feito contra um tanque israelense, né? Tentaram explodir o tanque israelense aqui. Felizmente não houve danos, né? Não houve problemas. A gente não sabe se é exatamente isso daqui. Esse outro vídeo aqui mostra uma tentativa dos palestinos de explodir tanques. Me parece ser a mesma coisa. Repara que aqui é justamente onde está passando e tem a explosão. Parece muito com essa região aqui onde estão passando os tanques e tem a explosão aqui, né? Mas a gente não tem como saber. Deixa eu tocar para vocês de novo aqui a explosão e depois a gente vai ver ali o que eles estavam preparando ali, né?
Dá para ver aqui que é um blindado grande que está passando aqui. Há uma explosão debaixo dele, uma explosão debaixo dele, mas segundo as informações o blindado não foi danificado, não houve morte de pessoas. Aqui é o vídeo publicado pelos palestinos, que justamente mostra essa explosão aqui, né? E mostra como eles fizeram, eles cavaram um túnel e coisa e tal, e prepararam um monte de explosivos ali debaixo, e quando o blindado israelense passou, eles explodiram a coisa, mas não teve dano nos blindados no final das contas, né? Aqui um outro vídeo dos palestinos também mostrando aqui lançamento de foguetes e coisa e tal, mais um terrorista aqui fazendo lançamento de foguetes a partir da faixa de Gaza, né? Um absurdo isso daqui, mais uma propaganda deles lá, mas não adianta, eles não têm condições de lutar contra o exército israelense. Bom, o que chamou a atenção hoje foi esse ataque contra Sujaia. Sujaia é essa região aqui, perto da cidade de Gaza, aqui no norte, né? Israel não estava fazendo nada por aqui, mas dessa vez fez aqui uma grande operação nessa região, né? Uma missão especial talvez. Uma série de ataques foram feitos, ataques aéreos ali na região, e depois teve também ofensiva com blindados por ali também. Então os jornais palestinos mostram uma série de ataques israelenses e o avanço dos tanques na cidade de Gaza, em Sujaia, ali nessa vizinhança aqui da cidade de Gaza, né? Não temos ainda nenhum resultado desse avanço israelense aqui, mas sabemos que eles estão fazendo alguma coisa por ali, né? Bom, ontem a gente falou do rapaz da bicicleta, né, que se posava como um médico do Médicos Sem Fronteira, e o pessoal dessas ONGs está todo chateadinho. E aqui a Desirê Rugani, que é uma brasileira que cobre também o conflito lá de Israel e o Hamas, traz para a gente aqui justamente a imagem do Al-Adia, como um integrante da Palestine Islamic Jihad, da Jihad Islâmica Palestina, né? Ou seja, ele está aqui justamente ele é um cara experiente na área de química e eletrônica, e ele faz parte da Jihad Islâmica Palestina, ou seja, é um terrorista mesmo. Mas ele também é médico, também atua como médico. Pode até atuar, mas isso não muda o fato dele ser um terrorista, né? Bom, no norte de Israel, no sul do Líbano, continuam as preparações para uma possível incursão israelense aqui no sul do Líbano. E essa apresentadora de televisão lá do Líbano está descrevendo a situação lá no Líbano como trágica, né? Ela fala que a população do Líbano é refém do Hezbollah, né? Aqui, ó, não tem nada, não sobrou nada nesse país, com exceção do Hezbollah, né? Nós estamos numa posição em que nossos inimigos, Israel, estão nos ameaçando. Se o Hezbollah atacar nosso sistema de eletricidade em Israel, nós vamos retaliar contra a infraestrutura elétrica do Líbano, né? Mas a única coisa que Israel não percebe é que não existe eletricidade no Líbano, né? Já está tudo destruído, né? Nós estamos numa posição em que o presidente do Chipre, né, tentou mandar uma reclamação para o nosso presidente, só para descobrir que o Líbano não tem presidente. Não tem nada mais no país, não sobrou nada, não sobrou ninguém, com exceção do Hezbollah e suas armas, né? O Nasrallah nos tornou todos reféns militares do Hezbollah contra um país que é membro da União Europeia, né, o Chipre, né? E o Hezbollah que nos colocou nessa guerra em todos os cenários possíveis contra Israel, e nos colocou num conflito que pode levar a todo tipo de cenário e coisa e tal. E eles falam aqui, ó, que nós somos, no final eles falam aqui que nós somos reféns do Hezbollah, né? Não tem ninguém que possa nos salvar nessa história e coisa e tal. Realmente é um problema que o Líbano tem, né? Talvez a solução seja justamente Israel invadir, controlar o Líbano. Só resta esse tipo de alternativa no final das contas, né? Tal como está fazendo na faixa de Gaza. E bom, as tropas israelenses estão fazendo exercícios simulados aqui no norte de Israel para uma eventual guerra no Líbano. De novo, ainda não está definido o que vai haver. Assim, existe uma suspeita grande que haverá, mas não está definido o que vai haver. Nem quando será essa operação, mas tudo indica que sim, vamos ter alguma coisa nesse sentido, né? Países que já pediram que seus cidadãos saiam do Líbano imediatamente: o Canadá, Kuwait, Holanda, Alemanha, Macedônia, Rússia, e os Estados Unidos também emitiu um alerta agora para não ir para o Líbano, para cidadãos americanos não irem para o Líbano, né?
ou seja, não pediu ainda que os cidadãos que estão lá saiam do Líbano, mas não aconselha que ninguém vá para lá, né? E, além disso, Israel fez alguns ataques ali na área de Damascus, né, na área de Rujaira, nos arredores de Damascus, né? 2 indivíduos não identificados foram mortos e vários outros feridos e muita coisa destruída, tá? Ele está falando aqui desse ataque aqui contra Damasco, segundo o pessoal está dizendo, é justamente uma grande quantidade de munição, armas e equipamentos do Hezbollah que está chegando ali justamente para a proteção do Hezbollah no Líbano, chegando através de Damasco, né? Então Israel fez esse ataque justamente para tirar esses equipamentos que estavam ali, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, mais uma vez fala sobre a eleição do Irã, isso não traz nenhuma novidade interessante para a gente. Seria muito bom se o reformista tivesse chance de vencer lá no Irã, mas não vai, não há perspectiva nenhuma de mudança por lá, né? Agora, nos Estados Unidos a gente vê alguma coisa, né? Tem um grupo de parlamentares lá nos Estados Unidos conhecido como o Esquadrão, né? The Squad, que são principalmente mulheres, tem alguns homens, né? Tinha o Bowman e o Casar aqui, que eram os únicos homens dessa história, e eles são de extrema esquerda, é a esquerda da extrema esquerda lá nos Estados Unidos, e tipicamente são democratas, né? Mas muito mais radicais do que os democratas médios lá nos Estados Unidos, e um dos pontos dele é justamente o apoio à Palestina, né? Alguns deles, como por exemplo a Ilhan Omar, é muçulmana, né, e abertamente pró-Palestina e coisa e tal, mas todos eles apoiam a Palestina. E a gente não sabe como vai ser nas eleições esse ano, mas teve um deles, justamente o Bowman, que está aqui, que já está fora agora. A eleição dele foi adiantada agora, né, ali em Nova York. Ele é um congressista por Nova York, de uma área que tem muito apoio na esquerda. O estado de Nova York é fortemente esquerdista, e ele acabou perdendo a eleição primária. Então essa eleição aqui não é ainda a eleição final, mas é a primária, né? Ou seja, dentro do Partido Democrata, quem é que vai disputar a cadeira de deputado lá naquele distrito, né? Ele acabou de perder a primária dele para um candidato, George Latimer, também é democrata, também é de esquerda, mas é pró-Israel, né? Isso mostra a dificuldade que esse pessoal da extrema esquerda vai ter lá nos Estados Unidos, né? Sim, eles são simpáticos aos palestinos, tem muita gente vocalmente simpática aos palestinos nos Estados Unidos, né? Jovens principalmente, mas na média da população o pessoal lá é fortemente contra a Palestina e a favor de Israel, né? Então Jamal Bowman já é a primeira baixa nessa luta entre Israel e Palestina lá nos Estados Unidos, né? E uma outra coisa que vai ter também, vai ter hoje o debate entre Trump e Biden, né? E um dos temas deve ser imigração em Israel. Esse tema é um tema que é complicado para o Biden por essa questão, né? O Biden tem uma parte do eleitorado dele que é fortemente pró-Palestina, mas o grosso é pró-Israel. Então, como é que ele vai se sair nesse debate, eu não sei. Eu vou acompanhar o debate lá no meu outro canal, no Ancapsu. A gente deve acompanhar ao vivo esse debate lá, né? Outras informações aqui, os Houthis roubaram 4 aeronaves de uma Yemenia Airways, uma companhia de aviação lá. Foram roubadas as 4 aeronaves que estavam trazendo justamente peregrinos de Meca para o Iêmen, né? O Iêmen tem maioria muçulmana, vocês sabem, os muçulmanos devem pelo menos uma vez na vida fazer a peregrinação até Meca, e eles já avisaram que não vão poder mais trazer os outros iemenes que estão lá em Meca, por conta que não tem mais aeronaves, agora ficaram presas ali pelos Houthis, né? Bem complicado esse negócio aqui, ali no Iêmen, né? Israel fez um teste aqui de um míssil de longo alcance, né, que chegou aqui a 1.800 quilômetros. Foi uma área reservada que caiu no oceano, evidentemente o míssil, foi só um teste. Mas é lógico que se você pegar essa distância aqui e jogar para o lado de lá, você chega justamente no Irã, né? Israel está testando alguma coisa aqui, já se preparando para possíveis retaliações do Irã. Excelente notícia isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.